Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Joenis. Galerinha do ensino médio, hoje vamos trabalhar um pouco referente aos blocos econômicos. Vamos trabalhar um pouquinho da geopolítica referente a esses blocos que fazem aí a economia do nosso planeta. Ok? Espero que tenham gostado da aula que o professor preparou, fiz com muito amor, muito carinho e também peço a colaboração de todos vocês que curtam o canal do professor, porque toda semana estarei disponibilizando as aulas que estarão lá no Classroom aqui no canal. Então fica muito mais prático e fácil a visualização e é um meio de comunicação entre eu e vocês, meus queridos e maravilhosos alunos. Agradeço a presença de todos hoje e agora vamos assistir a aula que o professor preparou, beleza? Então vamos lá? Roda a vinheta! Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Joenis. Queridos e maravilhosos alunos do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje em nossa aula vamos fazer aí uma revisão que provavelmente vocês já estudaram lá no oitavo, no nono ano, que foram os principais blocos econômicos. Galerinha, referente a este tema que o professor está fragmentando aqui, está lá naquelas aulas que vocês assistiram no CMSP, aulas que vocês estão acompanhando aí de casa, através do aplicativo e também pelo canal de televisão. Galerinha, blocos econômicos. Professor, o que é bloco econômico? Eu não sei o que é. Opa! Blocos econômicos são associações de países que estabelecem relações econômicas para privilegiar os países, tá? Entre si. A troca de informação privilegiada entre si, um país e o outro, ok? Formaram-se na metade aí do século XX com os seguintes objetivos: incentivar a cooperação econômica entre um país e o outro, dinamizar os mercados através de acordos comerciais preferenciais, a abertura de fronteira aos países do receptivo bloco, tá? Proteger os países da concorrência proveniente dos outros blocos econômicos. Galerinha, é basicamente para a gente aí entender, é basicamente um grupo de amigos, tá? De repente você tem o seu grupo de amigos ali e tal, e você precisa de uma lição, você precisa de uma ajuda, você precisa de alguma coisa, você socorre ao seu amigo do lado, né? Ah, eu preciso de um conteúdo que o professor de matemática passou, eu estou com essa dificuldade. Opa, você aciona um amigo. Então, os blocos econômicos em si foram criados no intuito de fortalecer a comunidade onde esses países estão locados, dentro dos seus continentes, né? Basicamente é isso. Então, a junção de vários países é para facilitar a cooperação econômica entre eles, ok? Os principais blocos econômicos aí que a gente conhece é a União Europeia, a NAFTA, o Mercosul, a PEC e a ASEAN, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma. A União Europeia, óbvio que fica na Europa, né, galerinha? Nasceu aí em 1951, lá na Alemanha Ocidental, que faz parte a Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e a Holanda. E aí sim criaram a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e o Aço. Lá em 1957, os mesmos países criaram a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia. Em 1991, já com a agregação de alguns países, veio o tratado, tá, que deu a origem ao nome UE, que é a União Europeia. Vingou em 1993, a partir daí a CEE, que foi chamada, tá, dirigindo-se basicamente à União Europeia. Então, teve início a União Europeia, entre aspas, aí,
lá em 1951, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e o Aço, depois a Comunidade Econômica Europeia, ali em 1957, e em 1991, com o Tratado, vigou ali em 1993, a União Europeia, a famosa UE, ok? Seguindo, a União Europeia, galerinha. Neste mapinha, vamos entender as legendas, tá? Quando a gente falamos em legenda dentro de um mapa, falamos na identificação através dessa legenda aqui, galerinha, dessas informações. Toda legenda, ela fica posicionada às pontas do mapa, que te dá os indicadores ali para você fazer a identificação. Então, em laranja, que é o primeiro, são os países fundadores, tá? Que basicamente é a Suécia e a Finlândia. Em amarelo, veio o alargamento ali em 1981, que foi onde teve algumas transições econômicas também. E ali, ao longo dos anos, a gente foi vendo, tá? O desmembramento, a agregação de alguns países, tá? Que se juntaram aí à União Europeia. Todos esses países identificados através das legendas, tá? Do primeiro até o sexto ali, tirando os países fundadores, todos fazem parte da grande União Europeia. Então, é uma facilitação aí de um meio econômico entre esses países. Então, eles acabam diminuindo a taxa de imposto, facilitação de transporte econômico, transporte viário, rodoviário e náutico também. Então, tem essa grande mudança através, ao longo dos anos, lá de 1957, onde fundou esses países, até o alargamento final, até onde que agregou esses outros países aí, tá? Até 2007, ok? Vamos falar um pouquinho aí das fases de alargamento da União Europeia. Países fundados lá em 1957, os fundadores, tá? Da famosa União Europeia, que foi a França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália e Alemanha, que foram, tá? Basicamente os que tiveram ali a junção dos tratados econômicos, os tratados econômicos daquele período. Depois o alargamento ali, se agregando a Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido. Em seguida, em 1981, entrou a Grécia, depois Portugal e Espanha, e assim na sequência, tá? E depois ali da queda, igual o professor deu uma palestra para vocês lá, da queda do Muro de Berlim, os países que foram fragmentados, tá? Depois da possível final da Guerra Fria, os países que são os países eslavos ali também, os países que faziam parte do socialismo entre si, migraram também para a União Europeia. E hoje temos grandes candidatos, como a Turquia, a Croácia, a Macedônia em si, que querem se agregar à União Europeia. Lembrando que a Noruega e a Suíça não fazem parte, tá, da União Europeia, não estão agregados ainda, não quiseram se agregar porque são considerados um dos maiores países mais ricos, e eles não se vê na necessidade de dividir a sua riqueza e facilitar o seu livre comércio, tá, com os outros países. Apesar de eles terem um bom meio de comunicação, não ter um atrito comercial e nem político. Países que não adotaram o euro, tá, que é a Inglaterra, a Suíça e a Dinamarca, tirando a Noruega e a Suíça, que na Suíça, se eu não me engano, é o franco suíço, ele é aceito em alguns países da União Europeia e também, entre aspas, o euro também é aceito lá na Noruega e na Suíça. Mas na Inglaterra, Suíça e Dinamarca não adotaram o euro, tá? Eles não circulam essa moeda pelo país. Mas a União Europeia entre si tem um bom convívio ali com os seus vizinhos que não fazem parte da União Europeia. A famosa bandeira da União Europeia, a bandeira que contém 12 estrelas, porque o número 12 simboliza a perfeição, a plenitude e a unidade, tá? Então ali as pessoas acham que são 12 países, não, pelo contrário, tá? Então isso não tem nada a ver, isso tem uma questão mitológica ali por trás, tá ligado a
a um outro fator, tá? Não tem nada a ver com os países. O hino da União Europeia, tá? A Nona Sinfonia é uma das obras mais conhecidas e respeitadas aí no Ocidente. Então ela foi elaborada por Beethoven. Então está basicamente ligada aí à Nona Sinfonia, o hino da União Europeia. Agora, galerinha, vamos partir para o atrito. A NAFTA. NAFTA, que é basicamente 3 países. A NAFTA abrange ali os Estados Unidos, o Canadá e o México. Entrou em vigor desde 1994. Enfrentou a concorrência da União Europeia. Até hoje existe um grande poder econômico entre as duas, aí, que tem um grande atrito. Tanto a NAFTA quanto a União Europeia, eles têm um grande atrito econômico e político, tá? Apesar de os Estados Unidos em si ser colonizado pelos ingleses. Como todos sabem, quando falamos voltamos à história em si, podemos falar que os Estados Unidos e o Canadá, eles foram colonizados pelos ingleses. Isso a gente já sabemos, que são os países saxônicos. Os demais, do México para baixo até o final da América do Sul, até a Argentina aqui, somos países latinos, colonizados por outros países da Europa em si, né, os portugueses, os espanhóis, mas em si não é considerado um país saxônico, somente os Estados Unidos e o Canadá. Prazo de 15 anos para total eliminação de uma barreira alfandegária entre os 3 países, né? Então, assim, eles têm já um processo de transição, um tratado muito grande, tá? Desse livre comércio das Américas, tá? Tá bem concentrado, tá bem estruturado. Então, o México em si ele é dependente dos Estados Unidos e também do Canadá. Então, o México ele fornece a matéria-prima, tá? Ele é um fornecedor de matéria-prima nato para os Estados Unidos e o Canadá, ok? Então, a economia em si hoje gira entre os Estados Unidos e o Canadá. O México ele está agregado porque está dentro do continente. Então, ele facilita ali as margens territorial, como a população, a matéria-prima, o lado braçal também. Existem muitos mexicanos entre os Estados Unidos e o Canadá que fornece hoje os famosos latinos, que fornece grande parte da matéria-prima braçal, ok? Os países que compõem a NAFTA, como o professor já falou aqui, é o México, o Canadá e os Estados Unidos. Podemos ver ali no território a dimensão do México comparado com os Estados Unidos e o Canadá. É um país pequeno, né? É um país bem pequeno, onde já faz um pouco ali parte da América Central também, abrange um pouquinho do Golfo ali, tá? Então podemos observar que o Canadá e os Estados Unidos têm um grande percentual territorial e também econômico. E o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, tá? É um território que foi colonizado, entre aspas, foi desbravado ali pelos americanos, faz parte. E a Groenlândia, mas a Groenlândia não faz parte dos Estados Unidos, galerinha. Por incrível que pareça, ela é um território da Noruega. Noruega não, desculpa, eu acho que é Dinamarca. Depois eu vou dar uma conferida e vou dar uma olhada, mas fugiu de mente. Provavelmente é da Dinamarca, tá? Agora vamos falar um pouquinho da América do Sul, tá? O famoso Mercosul. Mercosul abrange aí, até o presente momento, 4 países. Os nossos membros são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, tá? A gente fala 4 porque depois dessa crise econômica que passou, tá, pela Venezuela, ela foi retirada do Mercosul, tá? Do livre comércio das Américas, aí ela foi retirada e virou associada, como a Bolívia, Chile, Equador, Peru e Colômbia. E observando, o México também tem essa transição, tá, de sair da NAFTA, por não ter um grande percentual per capita aí por pessoa, não consegue desenvolver um bom PIB, que é significado de PIB, Produto Interno Bruto. Então, não consegue desenvolver um bom Produto Interno Bruto e está quase saindo lá da NAFTA e se agregando
ao Mercosul, mas isso é uma tese, é um estudo que está sendo levantado ainda entre esses países, tá? Então, aqui temos a identificação no mapa dos Estados membros, tá? Que são os países membros. Quando falamos em Estados, num nível mundial, falamos em países. Podemos observar aqui esses grandes países que fazem parte aí do Mercosul. E em laranja, os associados, que não agregam tanto para o desenvolvimento econômico. Não é um fator de colocar esses associados aí, porque não tem um grande impacto aí econômico que possa modificar o pensamento desses países como Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Ok? Reunião de chefes dos estados dos países que formam o Mercosul em 2006. Tá? Podemos observar na foto grandes celebridades aí como o nosso amigo Lula, que está numa reunião conjunta aí da Mercosul, que foi em 2006. Aí teve um grande debate sobre o desenvolvimento econômico, de como ia funcionar essa transição econômica de um país para o outro, essa segregação de informações. Tá? A cúpula do Mercosul, podemos observar a bandeira do Mercosul sendo estiada aí, também o símbolo embaixo do Mercosul, tá? Onde que as 4 estrelas aí significam os países, os estados que fazem parte. E agora vamos falar um pouquinho da Ásia Pacific, tá? Economic Corporation. Então, assim, quando falamos na Ásia, falamos num poder econômico muito grande, galera. A economia da Ásia e do Pacífico, a PEC, tá? É uma área de cooperação econômica da Ásia, e do Pacífico. Quando falamos na Ásia, falamos do continente asiático e dos países que abrangem o Pacífico, que fazem ali fronteira. Fronteira não, né? Que é bem distante, mas é onde que a Ásia em si dá volta ali no mapa mundi, tá? Que pega também os Estados Unidos, Canadá e México e a China. Essa cooperação econômica da Ásia e do Pacífico é uma junção aí de atividades econômicas e políticas também para ter um controle entre o livre comércio, tá? Então, assim, mas existe um grande atrito entre Ásia e o Pacífico, tá? Podemos observar uma grande guerra econômica entre a China e os Estados Unidos, que está acontecendo. Então, essa cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, existe um grande distúrbio aí. Então, o bloco asiático, quando falamos na PEC, galerinha, se fala, tá, na cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Não é um bloco econômico da Ásia, tá? É uma cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, que abrange, tá? Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México e Chile, tá? Então, é uma junção desses países que facilita o livre comércio, a transição de mercadorias, vamos falar assim, de imposto taxado em cima do produto. Então, isso aí é uma cooperação, não que seja um grupo, tá? De países que vão em pró a economia entre eles. Sim, é uma cooperação econômica para facilitar essa transição. O bloco econômico asiático é diferente, ele visa somente a Ásia, os países em torno dele ali. São os países capitalistas, tirando a China. A China não faz parte do bloco asiático, tá? Isso, lembrando que basicamente uma transição. Agora, vamos falar os membros da PEC, que igual o professor falou, lembrando aqui, é uma cooperação econômica da Ásia, porque a Ásia é uma grande potência econômica no planeta, abrange Japão, China, diversos países ali na Ásia, tá? E do Pacífico, que é basicamente Estados Unidos e o Canadá. Entra o México e o Chile, mas as grandes potências de verdade Canadá e Estados Unidos. São potências do Pacífico.
E os blocos asiáticos em si, que são vários que temos ali, mas vamos falar para não ficar bem disperso, o famoso, o mais importante bloco asiático. Agora podemos ver os membros da PEC, que são 22 países agregados aí pelo mundo, tá? Estão distribuídos aí dentro dos 5 continentes, tá? Podemos olhar aí, bem ali na Nova Zelândia, Austrália em si, que pegam a Rússia, a China, tá bom? Hong Kong e Taiwan, mas a China em si, ela não faz a participação da PEC, e nem a Rússia, tá? Então, basicamente, são países de pequeno porte, como a Tailândia, Finlândia, vamos dizer assim, Nova Guiné, são países muito pequenos que acabam tendo uma grande dificuldade econômica. Então, esses grandes países, como os Estados Unidos, Canadá, desculpa, eu falei que a Rússia não fazia, mas ela faz parte, a Rússia e a China também faz parte, tá? Dessa facilitação de comércio pelo mundo. Então, essa junção serve para um grande controle econômico, tá? Desculpa a colocação do professor, que a China e a Rússia faz parte, sim, tá? Dos membros da APEC. Ok, galerinha? ASEAN. ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, tá? Então, assim, é um bloco específico ali do Sudeste Asiático, onde que engloba pequenos países, tá? É uma organização regional de estados do Sudeste, quando falo em estado, falo em países, que foi constituída em 8 de agosto de 1967. Os principais objetivos da ASEAN são acelerar o crescimento econômico e fomentar, tá, a paz estabelecida na região. Tá? Uma paz religiosa, entre aspas. Por que eu falo religiosa? Porque ali no Sudeste Asiático há uma grande predominância religiosa, onde que acaba impactando tanto na política e na economia do país. Tá? Então, quando falamos aí estabilidade regionais, de regiões em si, falamos também da parte que envolve a religião, política e economia, ok? E os membros desses países aí, segue aqui embaixo, tá? Os mais famosos que a gente conhece é o Vietnã, Tailândia, Finlândia, Malásia, Brunei, Singapura e Indonésia. Então são países pequenos, tá? Onde que tem um grande potencial econômico e dependem aí de uma associação para se juntar e fazer uma grande revolução industrial e econômica também, ok? Aqui tem os países que fazem parte, tá, dessa junção aí, o ASEAN, desculpa, que fazem parte dos membros ali da Ásia, da Malásia, que tem os países como Finlândia, fugiu o nome aqui, galerinha, como Singapura, Indonésia, Malásia, esses países aí de pequeno porte ao sudeste da Ásia, ok? Agora interessante, galerinha, as áreas de influência dos principais blocos econômicos, tá? Então podemos observar aqui o bloco americano em si, o primeirinho aqui, ó, ele predomina dentro da América, tá? Todo o continente americano em si, por isso que o Brasil é um grande aliado dos Estados Unidos, porque somos aí pertencente da economia americana. Dependemos de recursos naturais e minerais para fora do Brasil para desenvolver a economia americana. Vou dar um bom exemplo. Estamos aqui, ó. Acompanhe a setinha com o professor. Estamos aqui no Brasil. Aqui em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, ele pede um tênis Nike. Opa! Onde que a gente precisa fabricar? Na China. Vem aqui no Brasil, retira a nossa matéria-prima, borracha, manda para a China. Eles fabricam o tênis, remontam aqui para os Estados Unidos e vendem a um preço absurdo. E o que eles não vendem lá, eles mandam para o Brasil e revendem a preço absurdo. E todo esse dinheiro volta lá para o bloco econômico, entre aspas, da América do Norte. Tá? Então o professor um dia vai fazer uma explicação mais completa aí, para não perder muito tempo, para a gente não se desgastar muito. Ok? E, basicamente,
A nossa aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado da aula. O professor fez com muito carinho, muita atenção. Eu sei que o tempo é curto, o professor fala correndo, muitas das vezes não dá para entender, mas dúvidas, falem com o professor, eu estarei aqui à disposição. E não deixem, galerinha, de curtir o canal, porque toda semana o professor vai postar aulas para vocês aqui. De repente não tem acesso ao Classroom e tal, mas o YouTube está disponível para nosso uso. Ok, galerinha? Agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado da aula e até a próxima!